subscrito o manifesto de Paz de Andrade na Revolução de 1824, proclamando a Confederação do Equador, ele não pega em armas, mas ele é um simpatizante. Com isso aí, mas quando chega em 1829, 1830, ele começa a aguçar aquela alma de revolucionário que ele tinha antes, aquela alma de liberal. Em 1825, ele responde a processo pela sua participação na Confederação do Equador e logo em seguida ele tem, ninguém sabe como e quais foram os meios que ele conseguiu, ele resolve fundar uma folha diária. E então, um jornal diário que funciona em pequeno formato em 1825 e começando a 7 de novembro, que ele dá o nome Diário de Pernambuco. Mais um jornal de anúncio, mais um jornal para o comércio, mais um jornal, digo melhor, funcional. O registro do aparecimento da tipografia no país é pouco preciso, talvez por causa da proibição que vigorava no Brasil colônia de 1800. A proibição dessa atividade estava ligada à própria repressão da manifestação livre do pensamento reinante naquela época. Imprimir qualquer texto constituía-se num delito grave. A xilotopia, que consiste em imprimir imagens e textos por meio de pranchas de madeira gravadas em relevo, surgiu na Europa no início do século XV, com a ilustração de cartas de baralho e manuscritos de origem religiosa. A tipografia veio logo a seguir, também usando o mesmo método de impressão em relevo. Enquanto a xilotipia, os caracteres ficam presos ao bloco de madeira como num carimbo fixo, na tipografia, as letras são soltas, podem ser trocadas e reutilizadas à vontade. Nós temos uma tradição de arte gráfica desde os holandeses, as primeiras tipografias do Brasil foram montadas aqui. E você fazer um jornal naquela época era muito difícil, porque o jornalista, tudo bem, fazia o texto, ia embora, entregava, todo mundo cumpria, o fotógrafo fazia sua fotografia, mas tinha a clichêria que fazia parte da tipografia, que tinha que fazer o clichê em zinco, e o tipógrafo que tinha que compor letra por letra, quer dizer, linha por linha na linotipia. E então era um trabalho artesanal assim, de um mestre que ele tinha conhecimento de arte gráfica. Ele seria o que hoje é um designer, um programador visual, quer dizer, porque ele não só fazia, porque ele executava tudo, né? Eu cheguei a trabalhar num jornal da cidade onde a gente fazia tudo por amor à causa e eu vi a dificuldade que existia. E imagine naquela época, isso foi na década, eu trabalhei na década de 70, imagine 1800 né? Ele, apesar de ele trabalhar no bastidor, ele não aparecia muito, mas era uma figura fundamental no jornal. Era uma pessoa praticamente anônima, né? Porque apareciam os textos, o tipógrafo sempre foi uma pessoa de bastidor, mas uma pessoa fundamental. Sem ele era impossível se fazer qualquer jornal, e mesmo as composições, qualquer erro, quer dizer, tinha um revisor, mas naquela época, se você fosse revisar um jornal todo, uma composição toda, antes de imprimir, o jornal não saía, principalmente de notícias mais recentes que chegavam, é diferente da época de hoje. Então, era uma figura de uma importância fundamental. E, principalmente, por não existir, né, assim, uma escola, não existir, a profissão de tipógrafo era formada pela prática.
poderia classificar ele como um artista? É um artista. Era um artista gráfico, que hoje que a gente chama artista gráfico, né? E programador visual, design, ele era tudo ao mesmo tempo. E sem escola. Depois foi que a Luiz Magalhães, pela tradução. Tanto é que a escola de design foi criada por um pernambucano, Luiz Magalhães. Um jornalista faltando, você botava outra matéria. O tipógrafo faltando você, o jornal não saía. Porque não tinha quem substituísse. Quem nunca pegou ia passar um mês para fazer um jornal que era diário. Então, quer dizer, era de uma importância fundamental. Porque as outras profissões eram fáceis de você substituir. Você jogava outra matéria, você, né, aquele buraco era coberto, mas o tipógrafo não. Sem ele, o jornal não existiria. É uma profissão até hoje, pouco reconhecida, né, pelos próprios jornais, pelos próprios jornalistas, mas uma figura que eu acho, dentro da história das artes gráficas, da história da imprensa, do Diário de Pernambuco, eu acho fundamental, né, pela agilidade que ele tinha que trabalhar, e uma coisa artesanal, você pegar letra por letra e compondo, né, apesar de ter a máquina de linotipo, mas era um trabalho artesanal. Hoje você faz um jornal, você deixa os espaços, o cara manda de Londres, de Nova York, quer dizer, já tem o espaço da matéria, ele sabe o tamanho da matéria, né, e manda. Imagine, e tem ainda as imagens, que você tinha os clichês, né, que eram as fotos transformadas, ou desenhos transformados em clichê, em zinco, para poder você encaixar também na página, porque tinha as ilustrações além dos tipos, quer dizer, o cara tinha que diagramar tudo. Hoje, quem compõe a matéria é o próprio jornalista. Tem o diagramador lá das áreas, né, das ilhas, lá, de economia, vida urbana, cada um tem seu paginador, ele já pagina lá, eletronicamente, lá no seu computador. E envia via rede, então as máquinas que temos aqui é fotocompositoras, que gera o fotolito. Aí daqui para frente, o processo é mais ou menos parecido, né? Só que a gente roda em policromia, precisa de uns registros para fazer a impressão perfeita, porque policromia são quatro cores sobrepostas, né? Perfeitamente. E daí passa para a chapa que já vem de fábrica, pré-sensibilizada, né? E a revelação dessa chapa é feita através de máquina, não é mais manual. Muitas vezes eu cheguei no salão, uns gadeteiros tudo na rua aí, querendo jornal, e já me já conhecia a zoada no meu carro, eles abriam espaço, deixavam entrar. Muitas vezes eu arrodeava a máquina e ela voltava a funcionar, não tocava nela. Aconteceu muitas vezes. A tipografia foi rapidamente difundida, pois trouxe mais velocidade na reprodução. Ao acabarem com a fase de impressão de manuscritos, esses primeiros tipógrafos foram também os primeiros editores, pois encontraram elementos e soluções para facilitar a leitura, como tamanhos de linhas, letras e paginação, que vieram a ser padronizados posteriormente. Vários autores registram que, mesmo existindo os equipamentos, depois da criação da imprensa régia em 1808, somente o governo tinha autorização para imprimir. Mas em 1826,